De pé, nós vamos ler juntos o Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens, Salmo de romagem. E vamos ler todos juntos, em uníssono, esta poesia sacra e solene da Palavra de Deus. Salmo 121. Leiamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Podem se assentar, queridos. Salmo de romagem. Era a música de Israel em oração. Era uma experiência cultica fora do templo. Muitos desses salmos eram entoados do lado de fora do templo. Outros eram chamados salmos didáticos, que eram recitados dentro da liturgia, dentro do templo. Mas todos eles têm como caráter revelacional traduzir o pensamento teológico do povo de Deus. O Salmo, na verdade, é a compreensão que Israel tinha de quem Deus era para ele, e quem ele era para Deus. Os salmos revelam a nossa fé. Era uma tradução da compreensão que eles tinham da revelação de Deus para eles e de quem eles eram para Deus. Assim como hoje nós cantamos o inário. E os cânticos espirituais, chamados de corinhos, não são apenas uma música. Nós utilizamos uma música sacra para dizer o que nós cremos, ou para declarar e proclamar o que nós entendemos de Deus e da Escritura. Nós cantamos a nossa fé, como está dito no final do Inário Novo Cântico, a fé cantada. Só para ilustrar nesta introdução, você pega, por exemplo, o hino que o presbítero Daniel cantou. É um hino que a igreja canta já há tantas décadas, tantos anos. E eu creio vai cantar até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. É um hino, é uma música. Mas o que é que está dito ali? O que é que está sendo declarado naquele hino? Está sendo declarada a fidelidade de Deus para com o seu povo. Está sendo proclamada, através da música, a virtude do Senhor dentro daquilo que a teologia chama de a natureza divina. Então nós estamos dizendo ao mundo que Deus é fiel e que não sonega aos seus filhos a sua bênção como prometeu. É a fé cantada. E os israelitas cantavam a sua fé. Então quando você abre os Salmos,
que era o cancioneiro do povo de Deus, você vê aqui expressa a doutrina dos hebreus, o pensamento teológico daquela época, o que eles criam, traduzido em versos poéticos aqui. O Salmo 121 é um salmo de romagem que era cantado por Israel ou declamado como verso por Israel no trajeto que eles faziam indo ao templo. Também cantavam em casa e declaravam essas verdades. Eu não sei se você já ouviu a respeito disso, nas palavras que vou dizer, ou se você já estudou a respeito disso, cada uma dessas frases, o que elas querem dizer. Porque no contexto, cada frase diz uma coisa, mas no conjunto, tudo diz uma coisa só. Então vejam só. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que elevar os olhos para os montes? Que montes são esses? Essa frase não parece indicar que tem uma história por trás disso? Não é à toa ou criado ali no momento essa expressão, olhar para o monte? É claro que não é. O monte tinha um símbolo para Israel. Por exemplo, Salmo 125, se você olhar aí na sua Bíblia, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo. Era um símbolo, e não apenas montanhas. Na adoração de Israel e também na idolatria das nações, se usava muito os montes para colocarem postes ídolos, altares, totens. E dentro da cidade, ou por onde eles passassem, olhavam para os montes e tinham aquela noção de ou proteção ou perigo. Mas o monte nunca passava despercebido ou alheio à vida dos seus moradores. O monte era um sinal, um símbolo de adoração. Foi no Monte Horebe, por exemplo, que Deus falou com Moisés. Apareceu ali para ele, revelou a sua glória. E a partir de então, Israel passou a ter essa relação com esse monte de uma forma diferenciada. Também os samaritanos procuravam o monte para adorar. Enfim, havia uma representação simbólica daquelas cadeias em volta das cidades. Simbolizavam proteção e também perigo. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o contexto do Salmo 121? Proteção ou perigo? Perigo era quando os inimigos se instalavam exatamente nos montes. E deles, então, desciam, se arrojavam sobre a cidade e a tomavam de assalto. Os montes ficavam para eles como trincheiras. Dentro da cidade, no sopé da montanha, não tinha ninguém. E aparentemente eles estavam protegidos. De repente, desciam dos montes os inimigos e assaltavam a cidade. Para muitos era segurança, mas também perigo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O que é que vocês acham que é o contexto desse salmo? Eu, particularmente, já ouvi de pregadores alguns, colocando como contexto desse salmo
a mesma ideia do Salmo 125. Como alguém que está olhando para os montes que estão em volta de Jerusalém e dizendo deles que é do monte que veio o nosso socorro. Que por alguma razão Deus virá daquele monte, ou através daquele monte, como socorro para o seu povo. Porque Deus é firme como a rocha que está em volta de Jerusalém. Mas não é essa a ideia. A ideia é de que os montes escondem perigos. Nos montes, costumeiramente, eram colocadas moradas dos gigantes. Alguns deles procuravam habitar ali, como um lugar estratégico. E todo o contexto do Salmo 121 é de perigo iminente, é de ataque. E toda a linguagem do Salmo 121 implica nisso. É só você notar, por exemplo, os pés não vacilarem. É só você notar que tem um guarda de prontidão. É só você notar que há uma vigília montada aqui. Não dormita o guarda de Israel. É só você notar a linguagem sobre o sol que nasce, fazendo sombra à direita. No caso aqui, o não molestar de noite, não molestar o sol de dia, nem a lua de noite, é uma referência também às estratégias militares de ataque iminente, rápido, sem que o povo se apercebesse. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Eu não sei se você já parou para prestar atenção na ordem das coisas. Não é o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. No original é a saída e a entrada mesmo. Daqui a pouco eu vou responder isso para você. Mas eu estou mostrando que no contexto inteiro tem uma ideia de alguém que está sob a iminência de um ataque, perigo, uma ameaça, está com medo e então recorre ao socorro divino, que não vem do monte. É um socorro daquele que fez os céus e a terra. É o que a Bíblia está dizendo. E notem vocês que a ideia do socorro não é uma ideia pura e simplesmente poética. Não é uma palavra que a gente pode usar num sentido pleno para indicar qualquer conforto ou um simples desconforto. A ideia aqui de socorro implica em gravidade. Em alguém que pede socorro, que clama por ajuda no momento lancinante. Implica em um momento de crise, em que pessoas que estão acostumadas a prevalecer, de repente se veem tão acuadas, tão pressionadas, tão diante do medo, sem saída, sem resposta, aparentemente sozinhos, e então clamam por uma ajuda sobrenatural, um socorro na hora lancinante da sua vida. A ideia é essa. Não é simplesmente pedir uma ajuda, que pode ser até planejada. Quando você puder me ajudar, olha, estou precisando disso, vê aí quando você pode fazer. Como algumas vezes pedimos ajuda a alguém
dentro de um planejamento que pode contar até com uma agenda da própria pessoa, uma ajuda, sem urgência, fora de uma crise, uma ajuda. A palavra socorro empregada nesse salmo não é isso. É aquele momento de Pedro se afogando no mar da Galileia, submergindo e dizendo: salva-me, Senhor. É aquela ajuda ali. É a ideia de que está cercado por inimigos, um pânico que se instala, e não se vê saída, não tem saída, não há o que fazer, então só tem que clamar por socorro. No momento de angústia e de muito medo. E no contexto do Salmo, quem estava em Jerusalém, sabe, eles já foram atacados muitas vezes. A posição da cidade não era tão estratégica como era, por exemplo, Samaria, que não era cercada por montanhas, era uma cidade fortificada. Então, dos muros da cidade, das muralhas da cidade, que eram altas, muito altas, parte delas chegava a 30 metros de altura, colocada estrategicamente em torres, onde ficavam os vigias. Dali, como ficava num plano, os guardas podiam ver à distância os inimigos que se armavam e vinham, e às vezes os brasões brilhavam ao sol, e então eles podiam ver de longe os seus inimigos. E então se preparar, fechar as portas, colocar trancas nas portas. Em Jerusalém não era assim. E eles já tinham experimentado o ataque de Babilônia. As montanhas ficavam muito próximas da cidade. Os inimigos que se instalavam por trás dos montes, planejando o ataque, eles podiam assaltar a cidade muito rapidamente, sem permitir um preparo da cidade para combater os seus inimigos. Então o medo era constante e maior. Então esse pedido de socorro deles pode significar para nós aquele momento de crise que se instala, que vem sem anúncio e chega e é muito grande e ataca, e de repente estamos envolvidos num grande problema. O que fazer quando somos dessa forma assaltados? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, notem como é que o salmista, interpretando teologicamente a confiança que eles tinham em Deus, como é que ele descreve esse Deus a quem nós amamos e servimos. Você pode fazer esse exercício em casa, grifando os nomes que são dados, também os verbos que indicam a ação desse Deus. Ele é o Senhor, ele é o guarda fiel de Israel, aquele que vigia numa torre, que era uma linguagem militar, estava sempre atento, e essa atenção dele voltada para o seu povo era tal, e aí descreve a habilidade desse guarda. Primeiro, ele não cochilava, que é o dormita. Ele estava de olhos sempre fitos, sempre atentos aos movimentos. O que o salmista está dizendo é que, conquanto os ataques acontecessem, eles estivessem sempre correndo perigo, algumas coisas pudessem acontecer, mas Deus é o guarda de Israel. É Ele quem está no posto maior, observando, olhando atentamente como um guarda que não dorme, que não cochila e não é apanhado de surpresa. Essa é a ideia do salmista. Para descansar Israel, apegar-se ao Deus que é fiel e guarda do seu povo, que não dorme,
Não dormita, não cochila, não viaja e não sai para lugar nenhum. Diz que ele é como a sombra à direita, que para eles, no caso, era a ideia de quando o sol nascia, a primeira sombra, a primeira ideia, o primeiro sopro de vida, era Deus quem estava do lado deles ali, logo ao amanhecer. E então diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. É uma ideia de que, ainda que houvesse um ataque noturno, Deus guardaria o seu povo. Se houvesse um ataque durante o dia, Deus guardaria o seu povo. Sabe qual é a ideia de o Senhor guardar a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre? É uma ideia muito simples, mas muito abençoadora. O que ele está dizendo aqui é que quem estava dentro da cidade e tendo inimigos à espreita, Deus permitiria que ele saísse e voltasse. Saída e entrada. Ele está dizendo assim: quando Deus é o guarda de Israel, você vai e ele deixa você voltar. Essa é a ideia do sair e voltar. Então, dentro do contexto geral do Salmo 121, duas coisas ficam bem marcadas e é o que eu quero pontuar agora para nós orarmos por isso. Primeira delas: desde sempre e hoje existem inimigos de toda ordem, de toda natureza, a nos espreitarem, a nos ameaçarem em todo o tempo. Onde é que estão os nossos inimigos? Agora, por exemplo. Como é que a gente se prepara para combatê-los se não os vemos? Se estão escondidos atrás dos montes e podem atacar a qualquer momento. São muitos os nossos inimigos. Segunda ideia: conquanto haja inimigos escondidos, ameaçadores, existe um guarda do povo de Deus na torre de vigia, que não dorme, que não viaja, que não pode ser apanhado de surpresa, que está conosco ao amanhecer e ao anoitecer, e que garante uma caminhada e uma jornada feliz, conquanto haja o tempo inteiro uma ameaça sobre nós. Sabe por que a ameaça é invisível? Deixa eu dar uma dica para vocês. O nosso adversário não tem o menor problema com autoestima. Ele não assina os seus projetos. Ele não requer os créditos das suas ações. Ele prefere trabalhar nas trevas. Ele prevalece nas trevas. Ele fica sempre à espreita, escondido, para nos atacar em momento oportuno. O que fazer então para resistir a esses inimigos invisíveis? Primeiro, é colocar como o nosso guarda, não o presidente da República, nem governantes humanos, nem os recursos materiais que estão à nossa volta, mas termos sempre como nosso guarda fiel o Senhor. E sabem por quê? Porque os nossos inimigos são espirituais.
não podemos usar armas carnais. Quem nos guarda é o Senhor. Segundo, nós precisamos estar apenas no lugar certo, dentro da cidade de Jerusalém. Eu não digo dentro da igreja, do templo, mas dentro da vontade de Deus. Se estivermos na vontade de Deus em obediência, que é a cidadela do Senhor, estaremos guardados. Se estivermos em obediência, nenhum mal nos sucederá. O sol não nos molestará de dia e nem a lua de noite, o inimigo não penetrará a cidade. Estaremos guardados pelo Senhor. Então, vejam, não é um lugar, nenhuma instituição. Você não está protegido porque é membro da Igreja Presbiteriana da Bahia. Essa proteção é quando estamos na vontade de Deus, que é o seu reino trazido aqui para a terra. Então guarde isso nesta noite. A ideia do Salmo 121 é de alguém que de repente se vê ameaçado pela presença do inimigo que espreita. E se vê até apavorado, com medo, pequeno. Mas de repente surge uma palavra de vida. Conquanto haja inimigos por trás dos montes, quem está no alto posto é o guarda fiel. Precisamos estar dentro da cidadela, guardados pelo Senhor. Se estivermos assim nele, podemos dormir em paz, sair e voltar, porque o Senhor nos guarda. Que esta palavra de conforto, de consolo, abençoe seu coração nesta noite e a sua vida, para a glória de Jesus. Amém.